Resíduos sólidos em discussão, audiência pública. Ao meu lado, vereador Carlos Alves de Camargos. Vereador, queria te ouvir a sua avaliação em relação a este momento aqui de audiência pública, o seu posicionamento. Aguinaldo e toda a população de São Gotardo, esses momentos de audiência pública são muito importantes. Quero parabenizar o Executivo, o Ministério Público, pela essa realização dessa audiência pública. Quem dera que ela tivesse vindo sendo feita há muito tempo atrás, para a gente poder discutir melhor um tema tão polêmico, que é essa questão de criar tarifa ou taxa para a população pagar. Então, a audiência foi muito boa, os posicionamentos de todas as partes, a maioria dos vereadores, Executivo e Ministério Público e parte da população. É preciso que a população passe a ter mais atenção com as audiências públicas, que é onde discute questões importantes. Em suas falas, eu pude notar bastante insegurança em relação à votação favorável, né? Você questionou vários pontos, fez ligação da resíduos sólidos e também taxa Copasa. Queria que você falasse desse contexto, da votação e também dessa ligação que você fez Copasa e também resíduos sólidos. Muito bom, Aguinaldo. Pelo motivo seguinte, a Lei 14.026 de julho de 2020 veio determinar o andamento dessas questões de resíduos sólidos. Só que o Congresso Nacional deve ter votado essa lei na calada da noite, onde a população não participou, onde a gente tem que verificar qual foi a posição dos políticos que estão em cargo hoje e estavam votando lá em 2020, quais os partidos que defenderam essa questão dessa lei. A lei é importante na questão do saneamento, várias leis que tratam da questão do saneamento de resíduos sólidos. Mas, nesse momento, não é possível concordar com o que venha cobrar tarifa de nosso povo. Primeiro porque nós não temos o cumprimento de várias leis no Brasil. Um exemplo, a Lei de Logística Reversa, que é pela Lei 12.305 de 2010. Então, as indústrias e as distribuidoras deveriam, Aguinaldo, estar recolhendo as pilhas, os eletrônicos, as garrafas PET, as garrafas long neck, todo esse material que antigamente nem tinha tanta lei e existia o retorno, né? As garrafas de cerveja. Então, uma série de segmentos. O governo federal, o governo estadual não faz com que essas empresas cumpram a lei de logística reversa. E isso tudo vai para o lixo. Então, como que a gente, como vereador, vai concordar que nós vamos pagar por essas empresas que deveriam cumprir a lei de logística reversa? Outra questão grave é que o nosso povo está cansado de pagar imposto. O governo federal fica com 60% da arrecadação. O governo estadual tem uma arrecadação menor um pouco e o municipal muito menos. Então não há justiça tributária ainda no Brasil da distribuição dos recursos. Por que o governo federal não discutiu em 2020 ter sim no futuro uma taxa, mas que o governo federal contribuísse com a construção dos aterros sanitários, que o governo estadual contribuísse também com as estruturas de veículos, mesmo com os consórcios? Aí sim, depois, na mesma lei, fala assim, em tantos anos a população terá que dar a sua contribuição. Porque eu seria a favor de todos nós contribuir com o nosso resíduo, mas só a população não. Então vamos dividir a responsabilidade. E também nós temos uma ferida aberta, Aguinaldo, que é por causa de leis também do marco regulatório do saneamento, da lei acho que é 11.445 de 2007, aonde a época obrigou São Gotardo a entrar num acordo, num contrato de concessão com a empresa Copasa, e aí a Copasa não cumpre. Aí a Copasa não fez esse saneamento, não faz pouco do tratamento de esgoto. Eu filmei, falei no audiência pública, mandei para os promotores, mandei para o prefeito. Os córregos estão contaminados, com as redes rompidas, falta construir bastante rede, falta construir do eixo do córrego do Arroz, córrego da Venda. E o Ministério Público vem atuando sim, o Executivo atual vem atuando sim. Então esse projeto, na verdade, não é um macoto lá do Executivo atual que quer mandar para a Câmara. Infelizmente, a população de São Gotardo tem a certeza. Não está aqui a Câmara Municipal contra o Executivo. Nós estamos discutindo, infelizmente, por uma lei que eu considero não correta, não justa ao nosso povo, que obriga com os prefeitos a apresentar essas leis para a população contribuir e pagar para a estrutura da coleta e do lixo. E tem também outro problema, que são os resíduos da demolição, as caçambas. E aí que eu alerto todas as prefeituras da região, da nossa região aqui,
Muitas câmaras municipais em 2024 e 2025 aprovou essa taxa. Será que a população dessas cidades, aí vai uma pergunta para o povo da nossa região, aqui Tiros, Matutina, Rio Paranaíba, Carmo Paranaíba, Arapuá, Patos de Minas, toda a Santa Rosa, essas cidades, a população sabe que essas câmaras municipais aprovaram a taxa de lixo? Aprovou uma cobrança tarifária para em 2027, se tiver tudo implementado, já começar a cobrar da população? Então assim, a gente é a favor de fazer uma questão justa, não da forma que está. Quando você fala em responsabilidade, nós podemos observar dois lados. A população, cobrança da taxa, né, perante a população, e outro lado, as questões burocráticas, fiscais e legais, e também a responsabilidade da Câmara em votar tudo isso. Com certeza, nesse momento a gente estava aqui, todos os vereadores, a Câmara preocupada, unida nesse sentido de participar dessa audiência. A Câmara, o Executivo mandou o projeto de lei, como ano passado a prefeita tinha enviado, no ano eleitoral a gente resolveu não discutir o projeto. Aí o que a Câmara fez? Não, é um projeto do Executivo, que o Executivo promove uma audiência pública. Então, a Câmara solicitou uma audiência pública. Esse projeto chegou para nós pela segunda vez, pela terceira vez, que foi no mandato da prefeita Denise, nós não apreciamos. Depois, no início do mandato do Macoto, em março, abril, mandou, recolheu e voltou com o projeto em junho, porque o prefeito está sendo exprimido, apertado, porque dizem que é renúncia de receita, pode ser considerado improbidade administrativa. Então o prefeito, o vice, o executivo fez certo, mandou. Agora, a obrigação da Câmara é promover a discussão. E a nossa preocupação é que a sociedade não está sabendo dessa lei. E eu desafio as cidades da região, se o povo está sabendo realmente que as suas câmaras municipais estão aprovando essa taxa. Então, ano que vem é ano eleitoral, Guinaldo. Os deputados que estavam lá em 2020, os senadores que estavam lá em 2020, eu sei quais os partidos que votou a favor, mas não vou entrar nessa seara aqui. Pesquisem. População de São Gotardo e região, pesquisem em 2020 quais os partidos, quais os deputados que votaram a favor da cobrança da taxa de lixo. Eu não seria contra se tivesse um apoio governamental da União, do Estado e do município, e depois a população. Então a gente não é contra melhorar a coleta de lixo, que não tenha lixo na cidade, que não tenha entulho, que não polua o meio ambiente, mas a gente é contra a forma dessa taxa. E nós temos uma ferida aberta, que é a Copasa não cumpre com o saneamento básico, que é não deixar os nossos córregos mais contaminados, os nossos córregos. O Ministério Público entra com ação, teve muita ação popular, no que deu? Nada. Então eu fiz duas colocações aqui hoje, então para que a gente possa votar essa taxa, possa discutir essa taxa, eu até seria a favor. Então suspenda a cobrança da taxa de esgoto da Copasa. Primeiro vamos discutir a questão da logística reversa, para que a indústria, comércio e distribuição contribua. Aí depois nós vamos levar a conhecimento da população a parte da responsabilidade da população. Da forma que está, eu não acho que a população está a par de toda a realidade. Muito bem, nós sabemos que a audiência pública é um mecanismo de se ouvir a população, principalmente em temas polêmicos, divergentes. Qual que é a sua avaliação? Você sai daqui satisfeito com o que aconteceu com essa audiência pública? Você avalia de forma positiva? Com certeza, a audiência pública foi muito positiva. Não podemos levar isso para o lado pessoal ou para o lado político partidário, para o lado eleitoral. Eu não estou aqui me posicionando contra por uma questão eleitoreira. Eu estou aqui, inclusive, parabenizar a Secretaria de Meio Ambiente, mas é de Educação, que já está promovendo um projeto aí de coleta de recicláveis, que é coleta dos resíduos ali de informática, com computadores, mas ainda não temos essa logística estruturada. Então a audiência foi muito produtiva, poderia ter mais participação popular, mas a gente não culpa a população, porque acho que não é comum essas audiências, mas é preciso discutir mais, e isso a gente vai agora, esse projeto deve ir à votação amanhã na Câmara, e o vereador tem autonomia de seu voto, ele pode se abster, votar sim ou votar não, porque nós vereadores temos imunidade parlamentar, e não é nada contra o prefeito, gente, muito pelo contrário, nós sabemos a boa-fé do Executivo Municipal. Câmara Municipal de São Gotardo. Ouvir, agir e avançar.